Você já sentiu uma mudança profunda na sua vida, como se estivesse despertando para uma nova compreensão de si mesmo e do mundo? O despertar espiritual é como uma jornada única, não um caminho reto. Ele é mais como uma espiral de DNA. Alguns de nós passam por estágios em loop, outros os pulam, e cada jornada é feita sob medida para cada um de nós. Embora nossos caminhos sejam diferentes, elementos em comum nos unem. E hoje eu e você vamos explorar os 5 estágios do despertar espiritual de forma simples e clara. Eu sou Almir Júnior e esse é o Despertar da Consciência. Hoje vamos explorar os 5 estágios do despertar espiritual, oferecendo insights sobre cada estágio e ajudando você a identificar em qual estágio pode estar. Nesse estágio inicial da jornada do despertar espiritual, a pessoa existe profundamente dentro do reino do ego. É um estado de ser onde pensamentos e emoções governam sem consciência. O indivíduo se identifica de perto com esses pensamentos e sentimentos, acreditando que são uma parte integral de quem são. O ego mantém um controle firme, deixando pouco espaço para uma separação entre o eu e a experiência abstrata. Neste estado, você pode se ver reagindo à vida ao invés de moldá-la ativamente. A sensação de controle é limitada, levando à defensividade, raiva e negatividade. A vida parece se desenrolar como se estivesse pré-determinada, e qualquer trauma encontrado reforça a crença na falta de controle. O indivíduo se enrola na sua narrativa pessoal, vendo a vida como algo que acontece com eles, ao invés de algo que eles criam ativamente. Ver os outros é desafiador durante esses estágios, pois a percepção é filtrada através das próprias experiências e projeções. Essa falta de clareza impede a compreensão genuína dos outros, promovendo uma visão distorcida do mundo. O estágio da inconsciência é caracterizado por um profundo enredamento com o ego, borrando as linhas entre o eu e o mundo externo. A jornada em direção ao despertar espiritual começa com essa realização, reconhecendo a necessidade de se libertar dos padrões inconscientes e explorar as camadas mais profundas da existência. Marca o ponto de partida para a evolução em direção a uma maior autoconsciência e conexão com os aspectos profundos da experiência humana. À medida que se avança na jornada do despertar espiritual, encontra-se o estágio transformador conhecido como morte do ego. Essa fase envolve uma profunda ruptura do ego, o eu subjetivo que molda a identidade e percepção de alguém. É um processo onde a identidade construída em torno de rótulos como gênero, idade, raça e crenças é desmantelada. A morte do ego não é um fim físico, mas uma dissolução das crenças firmemente mantidas sobre quem alguém é. O indivíduo chega à realização de que o ego, a história que eles vêm contando a si mesmos, não é a essência do seu ser. Todas as ideias e conceitos construídos em torno da vida, Deus, religião são limpos, deixando uma sensação de vazio e desapego. O que emerge dessa remoção do ego é um espaço interno, uma separação entre o eu subjetivo e o eu observador. No estágio inconsciente, esse eu observador estava obscurecido, mas agora se torna mais aparente. O indivíduo começa a compreender que não é apenas os pensamentos, emoções e identidades associados ao ego. A morte do ego traz à tona uma consciência do eu observador, a parte que observa e experimenta a vida sem se envolver nas narrativas do ego. O indivíduo começa a reconhecer que o ego não é o verdadeiro eu. É uma construção formada pelo condicionamento social, experiências pessoais e comportamentos aprendidos. Este estágio promove uma mudança fundamental na perspectiva, abrindo a porta para uma compreensão mais profunda do eu. A jornada através da morte do ego é sobre reconhecer a ilusão do ego, entendendo que a história que alguém conta sobre si mesmo não é o núcleo de sua existência. Significa uma transição para uma autoconsciência mais profunda, pavimentando o caminho para uma exploração mais profunda de camadas da consciência e da natureza da realidade.
Além da morte do ego, a jornada do despertar espiritual entra na fase conhecida como a busca. Durante esse estágio, os indivíduos embarcam em uma busca por compreensão, buscando o que é comumente referido como a verdade. A busca envolve uma exploração profunda de questões existenciais, um desejo de desvendar os mistérios da própria existência. Na fase da busca, os indivíduos muitas vezes recorrem a várias fontes em busca de orientação. Podem se envolver com literatura espiritual, buscar sabedoria de professores espirituais e se imergir em vídeos explorando ideias profundas. A motivação por trás dessa busca é um desejo sincero de compreender a essência de quem são, por que nasceram, o significado da vida e a natureza de Deus. Essa busca não é apenas uma busca intelectual, é uma exploração de coração movida por um desejo genuíno de clareza e propósito. O indivíduo mergulha em práticas espirituais como meditação, contemplação, oração ou canalização, movido por um impulso interno de se conectar com uma compreensão superior. À medida que navegam por este estágio, os indivíduos podem encontrar consolo em ensinamentos espirituais que ressoam com sua consciência em evolução. A leitura se torna um caminho para o esclarecimento, com cada insight trazendo uma sensação de leveza e conexão. Essa fase é marcada por uma ânsia de absorver conhecimento que se alinha com a compreensão emergente do eu e do universo. À medida que a jornada do despertar espiritual avança, os indivíduos chegam a um ponto crucial marcado pelo surgimento do eu autêntico. Este estágio é caracterizado por uma mudança profunda, afastando-se da pretensão, e pelo reconhecimento consciente da sua verdadeira natureza. No surgimento do eu autêntico, o indivíduo chega a um ponto em que a fachada que pode ter apresentado ao mundo começa a desmoronar. Fingir torna-se cada vez mais desafiador, e uma sensação de desconforto surge ao tentar conformar a expectativas sociais que não mais fazem sentido com o senso de eu em evolução. Essa fase frequentemente revela a essência genuína do indivíduo, semelhante ao eu que ele era antes de o condicionamento social o influenciar. É um retorno à autenticidade, frequentemente observada na infância, uma época em que as expectativas sociais ainda não tinham moldado e formado a identidade do indivíduo. Durante esse estágio, há uma consciência aumentada do que genuinamente se alinha com seu eu interior. Relacionamentos desequilibrados, ocupações que não fazem sentido e buscas que não servem mais ao eu autêntico começam a cair. O indivíduo sente uma incapacidade crescente de suprimir sua verdadeira voz e uma relutância em comprometer seus desejos genuínos. Em muitos casos, este estágio envolve mudanças significativas na vida. Empregos podem ser largados, relacionamentos reavaliados e situações de vida alteradas para se alinhar com a autenticidade que está emergindo. Este período pode ser marcado por uma sensação de agitação, à medida que a velha energia que não mais faz sentido é descartada, abrindo espaço para a entrada de nova energia. Além das mudanças externas, o surgimento do eu autêntico frequentemente desencadeia transformações internas. Feridas emocionais antigas e traumas psicológicos podem ressurgir para reconhecimento e liberação. Montanhas russas emocionais se tornam uma experiência comum à medida que o indivíduo passa por um processo de purgação. Fisicamente, o corpo pode manifestar sintomas de ascensão, enquanto se ajusta às novas frequências energéticas. Esses sintomas podem variar de intuição aumentada a sonhos lúcidos, premonições e outras experiências multidimensionais. O indivíduo se sintoniza com uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo ao seu redor. No estágio final da jornada do despertar espiritual, os indivíduos fazem a transição para uma vida de alinhamento. Essa fase significa uma integração harmoniosa de todos os aspectos de si mesmo com o mundo ao seu redor. Vai além do surgimento do eu autêntico e se estende a uma conexão profunda com todas as faces da existência.
Viver uma vida de alinhamento envolve uma compreensão e conexão profundas consigo mesmo, com a alma, a mente e o corpo. Há uma aceitação compassiva das próprias limitações e um abraço perdoador das imperfeições que compõem a essência do indivíduo. É um estado de ser onde a autocompaixão se torna um princípio orientador. O alinhamento também se estende aos relacionamentos com os outros. Tendo abraçado o eu autêntico, há um transbordamento natural de compaixão e perdão para com as limitações dos outros. O indivíduo reconhece que cada pessoa está em sua jornada única e há um entendimento de que todos estão fazendo o melhor que podem com a sua essência atual. Esta fase envolve tornar-se o nutridor de si mesmo, sendo o pai ou mãe apoiador que precisou durante a vida. É uma jornada em direção ao amor próprio incondicional, promovendo um ambiente de compreensão e gentileza dentro de si. À medida que este amor próprio se aprofunda, ele naturalmente se estende aos outros, promovendo compaixão nos relacionamentos interpessoais. Uma vida de alinhamento não se limita ao reino humano, ela se estende a uma conexão mais ampla com o mundo. Os indivíduos percebem que a interconexão com a natureza, as árvores, plantas, animais, o ar, a terra e até os objetos inanimados. Essa interconexão se torna uma realidade vívida, em vez de apenas uma compreensão conceitual. Eles conseguem viver isso. Embora uma vida de alinhamento reconheça a beleza e a luz na existência, também abrange um reconhecimento compassivo dos aspectos mais sombrios. Isso não é visto com cinismo, mas com a compreensão e uma consciência de que cada aspecto contribui para a riqueza da experiência humana.